As terras de Israel gemiam sob o jugo dos filisteus. O povo, outrora orgulhoso, curvava-se sob o peso da opressão, suas cidades saqueadas, seus campos devastados. O lamento das mulheres e o choro das crianças ecoavam pelos vales, um grito silencioso de angústia. Em Zora, uma pequena aldeia nas montanhas, vivia Manoá, um homem justo e temente a Deus, e sua esposa, estéril por muitos anos. A tristeza pairava sobre seu lar, a ausência de um filho, um fardo pesado em seus corações. Um dia, enquanto a esposa de Manoá trabalhava no campo, um anjo do Senhor apareceu diante dela, sua figura radiante como o sol. "Não tema", disse o anjo, sua voz ecoando com poder, "pois você conceberá e dará à luz um filho. Ele será um nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." A notícia ecoou como um raio, dissipando a escuridão da tristeza. Manoá e sua esposa, tomados por um misto de alegria e temor, prostraram-se diante do anjo, agradecendo a Deus por sua misericórdia. A promessa de um filho, um libertador, reacendeu a esperança em seus corações. Um farol brilhante em meio à escuridão da opressão, Sansão cresceu. Um menino forte e robusto, com um brilho selvagem nos olhos. Desde cedo, sua força se manifestou de maneiras extraordinárias, surpreendendo a todos. Com as próprias mãos, ele subjugou animais selvagens, quebrando galhos grossos como se fossem palitos. Sua força, no entanto, não era apenas física. Ele possuía uma personalidade forte e impulsiva, desafiando a autoridade e seguindo seus próprios desejos. Sua arrogância o levava a desprezar os filisteus, os opressores de seu povo, e a buscar confrontos sempre que possível. Um dia, enquanto viajava pelos campos, Sansão se deparou com um leão feroz. Sem hesitar, ele saltou sobre a fera, agarrando-a pela juba e rasgando-a ao meio com as próprias mãos. O feito extraordinário se espalhou como um incêndio, aumentando a fama de Sansão e o medo dos filisteus. Os líderes filisteus, preocupados com a crescente ameaça, começaram a planejar a destruição de Sansão. Eles sabiam que, enquanto ele vivesse, a liberdade de Israel seria uma possibilidade e a opressão filisteia estaria sempre em risco. A tensão entre Sansão e os filisteus aumentava a cada dia, prenunciando um conflito inevitável. A força de Sansão, tão admirada quanto temida, não o protegia das armadilhas do coração. Em Timnat, seus olhos se fixaram em uma jovem filisteia, uma beleza que o enfeitiçou. Ignorando os conselhos de seus pais, ele insistiu em tomá-la como esposa, um ato que desafiava as leis de seu povo e acirrava a tensão com os filisteus. O casamento, em vez de selar a paz, acendeu a chama da discórdia. Durante a festa, Sansão propôs um enigma aos convidados filisteus, prometendo-lhes vestes finas se o decifrassem. A astúcia dos filisteus, no entanto, os levou a pressionar a esposa de Sansão, que o traiu, revelando a resposta. A fúria de Sansão foi como um trovão, sua vingança rápida e devastadora. Ele atacou Asquelon, matando 30 homens e entregando suas vestes aos filisteus. O incidente, longe de ser um caso isolado, prenunciava a escalada da violência que se seguiria. A arrogância de Sansão, alimentada por sua força, o impelia a desafiar os filisteus, a provocá-los com sua ousadia. Ele se via como um justiceiro, um libertador, mas sua impulsividade o cegava para as consequências de seus atos. Os líderes filisteus, por sua vez, viam em Sansão uma ameaça crescente, um inimigo a ser eliminado a qualquer custo. A vingança de Sansão contra os filisteus se intensificou, transformando-se em uma fúria implacável. Ele se tornou um flagelo, um pesadelo para os opressores, usando sua força para causar destruição e terror. Nos campos de Gaza,
Ele ateou fogo nas plantações de trigo, queimando a colheita dos filisteus e semeando o caos. Quando os filisteus o cercaram em Leí, ele encontrou apenas uma queixada de jumento como arma. Mas, com sua força sobrenatural, ele massacrou 1000 homens, deixando um rastro de morte e destruição. A notícia de seus feitos se espalhou como um incêndio, aumentando o medo e o ódio dos filisteus. A cada ato de vingança, Sansão se afundava mais na espiral da violência. Sua sede de justiça se transformava em sede de sangue, sua força usada para punir e destruir. Os líderes filisteus, desesperados, buscavam uma maneira de detê-lo, de neutralizar a ameaça que ele representava. Sansão, por sua vez, se via como um justiceiro, um instrumento da ira divina. Ele ignorava os avisos de seus pais, os apelos de seu povo, cego pela fúria e pelo desejo de vingança. Ele se tornava cada vez mais isolado, um guerreiro solitário em uma guerra pessoal contra os filisteus. Os líderes filisteus, desesperados para deter Sansão, arquitetaram um plano astuto. Eles contrataram Dalila, uma mulher filisteia de beleza sedutora e astúcia perigosa, para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila, movida pela ganância e pelo desejo de agradar seus senhores, aceitou a missão. Dalila usou sua beleza e charme para se aproximar de Sansão, tecendo uma teia de sedução ao seu redor. Ela o lisonjeava, elogiava sua força e o envolvia em um jogo de paixão e desejo. Sansão, cego pela paixão, confiava em Dalila, revelando seus segredos mais íntimos. Aos poucos, Dalila começou a sondar Sansão, questionando-o sobre a origem de sua força. Sansão, inicialmente relutante, resistiu às perguntas de Dalila, mas a cada noite, a cada beijo, a cada palavra de amor, Dalila se aproximava mais da verdade. Ela o manipulava, alternando entre carícias e acusações, até que Sansão, enfraquecido pela paixão, revelou o segredo de sua força. Seu cabelo, um símbolo de sua consagração a Deus. Dalila, com um sorriso vitorioso, correu para informar os líderes filisteus. Eles, por sua vez, prepararam uma armadilha, prontos para capturar Sansão e neutralizar sua força. A paixão de Sansão, sua maior fraqueza, o levaria à ruína. A teia de sedução de Dalila se apertava cada vez mais ao redor de Sansão, enfraquecendo sua resistência e nublando seu julgamento. A cada noite, ela o envolvia em seus braços, sussurrando palavras de amor e admiração, enquanto, em segredo, tramava sua ruína. "Diga-me, Sansão", ela implorava, seus olhos marejados de lágrimas falsas. "Qual é o segredo de sua força? Como posso ter certeza de que você me ama verdadeiramente?" Sansão, consumido pela paixão, hesitava, mas a cada beijo, a cada toque, sua resolução se desfazia. Finalmente, em um momento de fraqueza, ele revelou o segredo de seu poder. Seu cabelo, um símbolo de sua consagração a Deus. Dalila, com um sorriso vitorioso, esperou Sansão adormecer e, com mãos trêmulas, cortou suas longas tranças. Ao despertar, Sansão se viu fraco e indefeso. A força que o tornara invencível havia desaparecido. Os filisteus, alertados por Dalila, invadiram o quarto, agarrando-o e cegando seus olhos com ferros em brasa. A humilhação era completa. O herói transformado em escravo, sua força substituída pela dor e pelo desespero. Os filisteus, em sua arrogância, celebravam a queda de Sansão, zombando de sua fraqueza e vangloriando-se de sua vitória. Sansão, por sua vez, afundava-se em um abismo de arrependimento e remorso, consciente de sua tolice e da profundidade de sua queda. As correntes rangiam, enquanto Sansão, cego e humilhado, girava a pedra do moinho, sua força outrora gloriosa, agora usada para o trabalho escravo. A cada volta,
A dor física se misturava à dor da alma, um tormento constante que o consumia. Os filisteus, em sua crueldade, o exibiam como um troféu, um símbolo de sua vitória sobre o herói de Israel. A escuridão que o envolvia não era apenas física, mas também espiritual. Sansão se sentia abandonado por Deus, culpado por sua tolice e arrependido por seus pecados. A solidão o consumia, o isolamento o afastava de qualquer esperança de redenção. As vozes zombeteiras dos filisteus ecoavam em seus ouvidos, lembrando-o de sua fraqueza e humilhação. No entanto, em meio ao desespero, uma chama de esperança começava a se acender em seu coração. Sansão se lembrava das promessas de Deus, da missão que lhe fora confiada. Ele se lembrava de sua força, não como um presente para sua própria glória, mas como um instrumento da justiça divina. A cada volta da pedra do moinho, Sansão refletia sobre seus erros, sobre a arrogância que o levara à ruína. Ele clamava a Deus por perdão, implorando por uma última chance de cumprir seu destino. A cada lágrima derramada, a cada oração sussurrada, Sansão se transformava, o herói caído se erguendo das cinzas do arrependimento. A escuridão do moinho se tornou o santuário de Sansão, o lugar onde ele se reconciliou com seu passado e encontrou a força para o futuro. A cada volta da pedra, ele clamava a Deus, suas orações ecoando no silêncio da noite. Ele se arrependia de seus pecados, da arrogância que o levara à ruína, da paixão que o cegara para a traição. Senhor, ele sussurrava, a voz rouca e embargada, perdoa meus pecados, minha tolice. Dá-me forças, Senhor, apenas uma última vez, para que eu possa cumprir meu destino e libertar meu povo. A cada oração, a chama da fé se reacendia em seu coração, dissipando a escuridão do desespero. Ele sentia a força retornar, não a força bruta de outrora, mas uma força divina, uma força que o impelia a agir, a cumprir a missão que lhe fora confiada. Os líderes filisteus, em sua arrogância, convocaram um grande festival em honra a seu deus Dagon, um espetáculo de humilhação para Sansão. Cego e acorrentado, ele foi levado ao templo, um palco para a zombaria e o escárnio. A multidão, sedenta por diversão, gritava e insultava o herói caído, celebrando sua derrota. No entanto, em meio à humilhação, Sansão encontrou a força para um último ato de desafio. Ele pediu a um jovem que o guiasse até as colunas centrais do templo, os pilares que sustentavam a estrutura. Com o coração cheio de dor e arrependimento, ele clamou a Deus por forças. Senhor, ele sussurrou, a voz rouca e embargada. Lembre-se de mim, Senhor. Dê-me forças, apenas uma última vez, para que eu possa vingar a perda de meus olhos. Com um rugido ensurdecedor, Sansão empurrou as colunas, sua força renovada pelo poder divino. O templo tremeu, as paredes racharam e o teto desabou, esmagando os líderes filisteus e a multidão que os cercava. Sansão, em seu ato final de sacrifício, levou seus inimigos à ruína, libertando seu povo da opressão. O silêncio que se seguiu à queda do templo era ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos de terror e o gemido dos feridos. Os filisteus, outrora orgulhosos, agora jaziam sob os escombros, vítimas da fúria de Sansão. A morte do herói, um ato de sacrifício supremo, libertou Israel do jugo opressor. Um preço alto pela liberdade. A notícia da queda do templo se espalhou como um incêndio, levando terror aos corações dos filisteus e esperança aos israelitas. O legado de Sansão, um homem imperfeito, marcado pela paixão e pela vingança, se transformou em um símbolo de resistência e redenção. Seu nome, outrora associado à violência e à arrogância, agora ecoava como um grito de guerra, um lembrete da força que reside na fé e na coragem. Sansão, o herói caído, se ergueu das cinzas da derrota, um farol de esperança para seu povo.